E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para dar a humilde opinião sobre esses sorteios que tiveram hoje, né? Segunda-feira, o São Paulo teve o sorteio tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, né? A meio-dia foi da Libertadores, às 3h30 começou da Copa do Brasil. Tem muito torcedor que comemorou parte dos sorteios, tem muito torcedor que achou um caos e achou que o São Paulo tem os piores confrontos do mundo. E a gente vem aqui fazer a análise da fase de cada time, a análise do que aconteceu, das potenciais coisas que poderiam acontecer nos sorteios e o que de fato, né, é a minha opinião. Então, acho que a gente tem que ser muito ponderado e tomar cuidado para a emoção não tomar tanto para um lado quanto para o outro. Vamos lá, vamos começar falando da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é mais fácil, já que ainda não foi sorteado chaveamento das quartas, semifinal, a gente consegue falar de um confronto mais isolado, né? Primeiro de tudo, São Paulo, na Copa do Brasil ali às 3h30, primeiro nome que puxam, São Paulo. Então o próximo nome que puxavam já ia ser ali o adversário do São Paulo e puxaram o do Atlético Paranaense. Lembrando que era um pote só com 16 times e esses 16 times ali todos podiam enfrentar todos. Ou seja, ao todo desses 16 times eram 12 de Série A e 4, né, que estavam divididos entre Série B e C. Ou seja, em teoria, e eu acho que também na prática, tá? Os 4 times mais fracos eram os times da Série B e C. E o São Paulo pegou o Atlético Paranaense, que é um dos times que está na Série B. E o Atlético Paranaense ele não tá nem tão bem assim na Série B, né? O Atlético Paranaense ele tá em 11º na Série B, então ele não vem fazendo uma boa Série B. E além disso, né, o Atlético Paranaense ele vem ali de um ano ruim, né? Depois do rebaixamento, se a gente for voltar um pouco mais, né, no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense não chegou nem na final, né? O Atlético Paranaense acabou perdendo pro Maringá e o Maringá nem foi campeão paranaense. Então, assim, o Atlético Paranaense vem num ano muito péssimo, onde, assim, o grande objetivo do ano é ter o acesso de volta, né, para a Série A e pelo que toar da carruagem ali na Série B não é o que está acontecendo, né? Foram 10 rodadas e o Atlético Paranaense se encontra ali no meio da tabela, sem grandes jogos, sem grandes resultados ainda. Não é tropeço que está acontecendo, é realmente o Atlético está desempenhando muito mal. Então, eu acho que o Atlético, fazendo análise prévia, né, era um dos melhores adversários. Claro, eu acho que num pote mais abaixo ali estava o Retrô e o CSA, e depois Atlético Paranaense e CRB, pra mim, fica numa prateleira ali muito parecida. Então, pra mim, no sorteio, a hora que o São Paulo pegou o Atlético Paranaense, tá bem ok. Além disso, vamos olhar tudo que envolve o jogo, né? Primeiro de tudo, o Atlético Paranaense tem uma característica que a maioria dos outros times não tinham, que é a questão do gramado sintético. Tem muitos times aí que não tem essa questão do gramado sintético. O Atlético Paranaense joga na Liga Arena, né? E aí o gramado deles é sintético. Isso preocupa um pouco em virtude das declarações do Lucas, Oscar, enfim, da lesão recente do Lucas. Então dá uma certa preocupação do que vai acontecer, né? É claro que é um mata-mata, a gente precisa usar nossas melhores peças, mas é uma preocupação até de potencial lesão novamente, etc. Então acho que é um primeiro ponto que tem que ser considerado. É um gramado que eles estão acostumados a jogar, a gente nem tanto, e o que a gente mais está acostumado a fazer no gramado sintético é machucar, né? Muitos jogadores machucam lá. Outro ponto, analisando a campanha do Atlético Paranaense até aqui na Copa do Brasil. Na primeira fase, eles jogaram as 3 fases do torneio, né? Na primeira fase, eles eliminaram o Pouso Alegre. Na segunda fase, eles eliminaram o Guarani de Bagé. E na terceira fase, eles eliminaram o Brusque. E o Brusque já foi em jogo de ida e volta, né? O jogo de ida foi 0-0 em Brusque e o jogo de volta foi 1-0 pro Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense teve uma certa dificuldade, né, para chegar até aqui. Não foi assim tão fácil. Claro que os adversários muito abaixo de qualquer outro adversário. E o São Paulo, por sua vez, ele ganhou de 2-1, duplo 2-1 do Náutico, né? Então passou até aqui com uma certa facilidade. A questão, pra mim, que também envolve esse jogo, é que o jogo de volta vai ser na Liga Arena, né? Na Copa do Brasil é sorteio, não tem melhor campanha, nem nada do sentido igual a Libertadores, e o sorteio colocou a gente pra começar jogando em casa e decidir fora. Esse, pra mim, eu acho que é o ponto principal e talvez de maior preocupação. Por que eu acho isso, né? O São Paulo vem fazendo jogos melhores esse ano.
talvez até fora de casa, em mata-mata não, em jogos importantes, né, digamos assim. Então, quando enfrentou nos jogos da Libertadores, São Paulo jogou melhor fora de casa. O próprio Náutico, acho que o São Paulo fez uma partida mais sólida fora de casa. Em casa começou perdendo, né, no mata-mata. Então, assim, São Paulo vem fazendo bons jogos fora de casa. No Brasileiro tem alguns jogos que foram bons fora de casa, né? Os mais recentes nem tanto assim, mas teve alguns jogos bons fora de casa que o São Paulo fez, contra Botafogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, enfim. Então, o fato de São Paulo jogar o primeiro jogo em casa vai fazer com que o São Paulo tenha que se abrir e tenha que buscar o resultado em casa, tá? São Paulo precisa, no mínimo, e com uma vantagem simples para jogar lá fora contra o Atlético Paranaense. Eu acho que isso vai ser essencial para uma classificação. São Paulo não pode sair de casa com empate para ir jogar lá na casa deles, no gramado sintético, no campo que eles conhecem, do lado da torcida, que vai com certeza empurrar, vai lotar a Liga Arena. Então, para mim, esse é o fator que mais faz diferencial e que mais pode ser um fator complicador para o São Paulo. Dito isso, obrigação de São Paulo se classificar. Não tem uma justificativa, não vai ser passado pano, nada vai ser tolerado se o São Paulo não avançar para as quartas de final. Pegou um adversário de Série B, sempre que um time de Série A vai pegar um time de Série B num campeonato em mata-mata, tem obrigação de classificar. Claro, futebol tudo pode acontecer e etc. Obviamente, tudo sempre depende das circunstâncias, como, por exemplo, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar do Libertad do Paraguai em casa, mas com a expulsão do Alisson aos 20 minutos do primeiro tempo, ficou muito difícil e o empate se tornou um excelente resultado. Porém, falando antecipadamente, o São Paulo tem obrigação de ganhar e se classificar, porque a gente tá pegando no mata-mata, jogo de ida e volta, um time de Série B que não vem bem na Série B, não veio bem no estadual e não vem bem o ano inteiro. Então a gente tem a obrigação, na minha concepção, de se classificar. E classificando na Copa do Brasil, provavelmente sob em pedreira, tá? É sorteio de novo, mas aí vai estar top 8 melhores times do Brasil, vai ter um ou outro, talvez um pouquinho mais fraco que vai passar, mas é isso. Então, assim, daqui pra frente, só pedreira, pegamos o último jogo um pouquinho mais fácil, daqui pra frente é o que é. E agora vamos falar de Libertadores, né? Da Liberta. Na Liberta aconteceu algo um pouco parecido com a Copa do Brasil, né? Com a exceção que a Libertadores foi antes e tinha 2 potes. Os times do pote 1 pegavam os times do pote 2, né? Eram confrontos de primeiro contra segundos colocados. O primeiro time sorteado era o time do pote 2, ou seja, dos segundos colocados. E logo veio Atlético Nacional. E quando vem esse nome do Atlético Nacional, a primeira coisa que vem na minha mente é aquele jogo onde a gente foi garfado, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, que teve a expulsão juvenil, mas injusta do Maicon, teve o pênalti em cima do Hudson, teve um lance do Borja que poderiam ter dado a falta antes. Então, assim, a gente foi garfado e a gente tem conta pendente. Essa foi a primeira sensação que eu tive. Eu até falei, e repito aqui, tá? Queria pegar o Atlético Nacional. E por que eu digo isso? Porque pra mim foi legal o São Paulo ser sorteado e enfrentar o Atlético Nacional. Primeiro de tudo, vamos analisar os potenciais confrontos que a gente tinha, fazer esse mesmo exercício que a gente fez lá na Copa do Brasil. Primeiro de tudo, a gente tinha 3 brasileiros, né? Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Pra mim, o Flamengo tá num patamar acima, era o time mais difícil a ser pegado desse pote 2, indiscutivelmente. Logo abaixo dele, talvez venha o Botafogo, que ia ser um time também bem encardido de pegar logo nas oitavas. Depois, eu acho que os mais fracos, vamos analisar os mais fracos, né? Na minha concepção, os mais fracos eram o Universitário e o Cerro Porteño. Pra mim, eram os 2 times piores desse pote e os melhores times para se enfrentar. E nisso daí sobram 4 times só no meio. Então, assim, a gente não pegou os melhores, não pegou os piores, pegou um desses meio aí. E eu, assim, honestamente, eu preferia não enfrentar o Fortaleza também. Por mais que o Fortaleza não esteja vindo numa boa fase, né? O Flamengo acabou de meter 5-0 nos caras, etc. Futebol é momento, rapaziada. Futebol é momento. Os jogos da Libertadores, eles vão ser daqui a 2 meses e alguma coisinha. A data base desses jogos é dia 13 e dia 20 de agosto. A gente tá em junho, o sorteio tá sendo em junho. Cara, durante esse período, todo mundo pode treinar, muita coisa pode acontecer. Então, assim, falar de momento é outra coisa. Então, o Fortaleza, pra mim, é um time que poderia muito complicar o São Paulo e que o São Paulo não vence Fortaleza faz 10 partidas. Então, assim, tem um fator do São Paulo pegar um time que é estrangeiro como o Atlético Nacional e eles verem o peso da camisa do São Paulo e sentirem o Morumbi lotado. Eu acho que hoje o Fortaleza já não sente mais tanto esse peso, infelizmente, tá? Tem que voltar a sentir, tem que voltar a respeitar o São Paulo. Mas até pelas campanhas recentes, eu acho que o Fortaleza sente menos esse peso do que um Atlético Nacional. Então, pra mim, pegar um time estrangeiro era melhor.
E dentre os times estrangeiros que tinham para pegar, se a gente for analisar ainda, talvez o próprio Libertad do Paraguai seria uma pedra no sapato um pouquinho a mais do Atlético Nacional, tá? Se a gente for analisar o Libertad do Paraguai, o jogo que a gente ganha lá no Paraguai, e os caras perdem um pênalti que era pro jogo empatar em 1-1, naquele pênalti bizarro que o cara vai andando pra bola e chutando travessão, né? Então, assim, talvez o Libertad do Paraguai pudesse complicar mais as coisas pro São Paulo do que o Atlético Nacional. Mesmo nível, talvez um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas, enfim... Na minha concepção, fugir dos 3 brasileiros era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E, de novo, é Libertadores. Atlético Nacional vai ser um baita teste. O que a gente precisa ficar de olho, né? Analisando agora o Atlético Nacional como um todo. Fatos. Vamos começar pelos fatos. Campeonato Colombiano. Atlético Nacional jogou a abertura, já acabou a primeira fase da abertura, eles estão em quinto, eles terminaram em quinto, né, a primeira fase da abertura, e agora tem o quadrangular ali pra ver quem são os 2 finalistas. Mas eles terminaram em quinto, ou seja, eles não foram tão bem assim. O América de Cali acabou ficando em primeiro, o Milionários ficou na frente também, enfim. Então eles não foram ele não tá entre os melhores colombianos no momento. Se eu tiver que ficar com medo do 5º colocado do campeonato colombiano, o negócio vai ficar embaçado para quem que a gente pode enfrentar na Libertadores. Além disso, né, na Libertadores, o Atlético Nacional somou 9 pontos. Os 9 em casa. Eles fizeram os 9 pontos em casa e perderam todos os pontos fora de casa. Enquanto São Paulo fez 9 fora e fez 5 pontos em casa. Ou seja, vai ser um confronto do São Paulo estar 100% fora de casa e eles estarem 100% em casa. Então acho que esse embate, sendo primeiro na Colômbia, primeiro em Medellín, pode ser muito importante para o São Paulo fazer um bom placar, de repente sair no 1-1, num 0-0 e vir decidir no Morumbi. Eu acho que isso pode ser muito importante para o São Paulo. E até, de repente, por que não, conseguir até uma vitória fora de casa. O Atlético Nacional, ele ganhou a primeira partida da Libertadores, meteu um 3-0 no Nacional do Uruguai, aí foi um passeio, aí não tem o que ser dito, os caras jogaram muito mais bola. Do Inter, eles ganharam de 3-1, só que esse já foi o resultado até um pouco enganoso, porque o Inter falhou muito nesse jogo, mas muito, a zaga do Inter foi muito mal nesse jogo, os caras tomam um gol com a lateral completamente aberta, um outro gol onde é um contra-ataque. Os caras são muito rápidos, tá? Isso precisa ser dito, mas toma um contra-ataque onde o Inter tá totalmente bagunçado. É uma bola de escanteio, você não pode tomar gol no escanteio pra você. O terceiro gol dos caras é uma falha bizarra do zagueiro do Inter, bizarra, assim. Então, assim, foi um jogo que foi 3-1, mas que o Inter teve mais chutes no gol do que o Atlético Nacional. O Atlético Nacional teve 3 chutes no gol e fez 3 gols. Então, é algo que é pra gente analisar também. Esse placar foi um pouquinho enganoso. E o outro placar foi 1-0 em cima do Bahia. Esse sim, eu acho que o placar foi justo, mas o gol também é um chutão do goleiro de lá de trás, onde o cara divide a bola com o goleiro e sobra para um outro atacante. Então, assim, o Atlético Nacional não é esse bicho de 7 cabeças que está sendo tratado aqui como se, nossa, o São Paulo pegou o time mais difícil que dava para pegar, o time muito complicado. Cara, é um time bom, um time que tá entre os 16 melhores da América do Sul, tá classificado e tá justo, ele tá entre os 16 melhores da América do Sul, mas de quem a gente tinha pra enfrentar, rapaziada, é pra se comemorar aqui, não é pra lamentar. Eu acho que quem tem que lamentar é o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ter pego o São Paulo é pra eles estarem se lamentando, não a gente. Tem torcedor, às vezes, que esquece a grandeza do São Paulo. E, de novo, esses jogos são só daqui 2 meses e pouco. Eu espero muito que durante essa pausa de 1 mês, o Zubeldia acerte tudo que tem pra fazer e a gente volte aí com 10 dos 12 desfalques que a gente tem. Então, os desfalques do São Paulo também estão prejudicando o desempenho, tá? E eu acho que, assim, essa pausa agora já, né, primeira pausa para as eliminatórias e essa segunda pausa que vai ter para a Copa do Mundo de Clubes, pode fazer muita diferença e mudar totalmente ânimo, mudar totalmente quem vem jogando bem, quem não vem. Pode ser que o São Paulo piore, tá? Espero que não aconteça, mas pode ser até que piore. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser trabalhado e como os times vão voltar dessa pausa. Ainda é muito cedo para fazer uma análise de momento. Não dá para falar de momento, a análise de momento vai ser 2 dias antes do jogo. Análise de geral, de como estão os times, de como vêm os times e como os times se portam, história, o São Paulo não pode ter medo de enfrentar um Atlético Nacional. Quem tem que ter medo de enfrentar alguém é eles. O São Paulino precisa colocar na cabeça que o tricampeão do mundo somos nós. Beleza? E além disso, né, diferentemente da Copa do Brasil, a Libertadores já sorteia a quarta semifinal, então você já sabe todo o seu caminho. Nas quartas, né, o São Paulo vai pegar LDU ou Botafogo. E assim, analisando esse confronto,
Eu acho que o Botafogo tem uma leve vantagem. A LDU pode complicar se conseguir um bom resultado lá no Newton Santos. Então, se de repente a LDU consegue um empate, depois o Botafogo vai ter que jogar na altitude, etc. Vamos ver também essa pausa, né? Se o Botafogo só vai vender jogadores, se vai contratar jogadores, como é que vai ficar. Isso também influencia lá pra frente. Mas eu acho que o Botafogo tem uma leve vantagem nesse confronto. Talvez aí o Botafogo possa ser o nosso o confronto aí, reeditando o ano passado. Só que pra mim o time do Botafogo ano passado era muito superior ao time desse ano. Mas muito, assim, muito mesmo. Era um nível bem acima do time desse ano. Então esse ano, pra mim, o confronto fica mais igual, um potencial São Paulo e Botafogo, né? A gente tá trabalhando com potenciais. E a gente precisa lembrar, né, que nas quartas a gente poderia pegar basicamente todo mundo. Poderia ter vindo o confronto entre Flamengo e Inter na nossa mão. Poderia ter vindo aí o confronto... poderia ter vindo o Palmeiras, né? Que pra mim tem alguns confrontos que já estão decididos, né? Principalmente Palmeiras, River... Assim, e Estudiantes. Pra mim, esses 4 meio que já avançaram. Eles pegaram ali adversários que eles não vão ter tanta dificuldade assim. Dito isso, a gente poderia ter pego, né? Palmeiras, River... O vencedor de Flamengo e Internacional, o vencedor de Vélez e Fortaleza. A gente poderia ter pego o próprio Racing, o Estudiantes. Dentre todos esses times, o Botafogo tá em que patamar, entende? Tipo, na minha concepção, o Botafogo talvez esteja atrás de Racing, de Palmeiras, de Flamengo, o vencedor de Flamengo e Inter, no caso, né? Atrás também do River Plate. Então, assim, tá de todo ruim essas quartas de final também? Não sei se tá de todo ruim essas quartas de final também. É o vencedor de LDU e Botafogo, que a gente nem tem certeza se vai ser o Botafogo. Claro, a gente também não tem certeza que o São Paulo vai ganhar do Atlético Nacional. Nada dá pra ter certeza. Porém, esse confronto das quartas de final também não é o confronto mais embaçado do universo, o confronto mais difícil do universo. Dentre as opções... A gente tá falando dos 8 melhores times da América. Quem que vocês querem enfrentar? Não dá pra enfrentar o cara bobo agora, entendeu? Não dá pra enfrentar o Bucaramanga. Esses times já estão eliminados. A gente tá falando de quartas de final, os 8 melhores. E aí, semifinal, a análise é patética, né? Porque provavelmente vão chegar os 4 melhores times da América, vão chegar ali só... chefões. De um lado, provavelmente ou vai vir São Paulo e Botafogo, São Paulo e Botafogo contra River ou Palmeiras. Do outro lado, eu chuto que ali em cima talvez o Racing acabe passando, mas ali embaixo vai vir Flamengo ou Inter, provavelmente. Então, assim, é só pedreira, rapaziada. Na semi não tem muito o que chorar, na semi é o que é e vambora. E nas quartas e nas oitavas, pra mim, a gente não pegou os confrontos mais difíceis. E era isso que eu queria me livrar. Confrontos um pouco mais acessíveis. Não tô falando que é confronto fácil, mas confronto um pouco mais acessíveis dos poderosos chefões. Eu acho que dos chefões ali, a gente se livrou. E é isso. Então, não acho que os sorteios hoje foram ruins. Tem muito São Paulino fazendo um baita terror, que a gente, nossa, pegou a... Eu vi uma matéria no GE de alguém que falou: São Paulo tem um caminho mais difícil até a final. Cara, pra mim não, mas beleza. Se você tá achando que esse é o chaveamento mais difícil, ok. Pra mim, as oitavas ali, se a gente for encarar o próprio chaveamento do Palmeiras, na minha concepção é mais difícil. O próprio chaveamento do Flamengo e do Inter, por se enfrentar já nas oitavas, é mais difícil. Então, assim, pra mim o chaveamento do São Paulo não é o mais difícil. O São Paulo tem condições de chegar bem numa semifinal. E eu acho que, assim, são jogos que vão ser mais equiparados, são jogos que vão ser mais iguais, mas que, assim... fugimos dos poderosos chefões aí, de quem é realmente franco favorito de ganhar a Libertadores. Os jogos, novamente, né? Copa do Brasil, 30/7, jogo de ida, no Morumbis. 30/7 é a data base, né? Pode ser dia 29, pode ser dia 31, vamos ver ali, mas vou falar de data base. 30/7, jogo de ida contra o Atlético Paranaense no Morumbis. Dia 6, jogo de volta na Liga Arena. Dia 13, jogo de ida lá em Medellín contra o Atlético Nacional. Dia 20, jogo de volta no Morumbis. É basicamente 21 dias que vai definir aí boa parte do ano do São Paulo. E a gente precisa estar numa fase muito boa. Novamente,
Tudo o que eu disse aqui é algo 2 meses antes desses jogos. 2 meses antes, nada tá decidido. Vai ter um mês de pausa onde os times vão treinar e sabe Deus se a gente vai vender alguém, se a gente vai contratar alguém, se os times vão vender alguém, contratar alguém. Eu lembro da pausa de 20 dias que deu ali na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, que os caras perderam o Roger Guedes e a gente trouxe Lucas e Rames. Beleza, o Rames nem jogou, mas trouxe Lucas e Rames. Então muita coisa pode acontecer nesse período. Não é hora de jogar tudo pro alto e desistir. Eu acho que o São Paulo tem bons confrontos, tem como ir na frente, e o que mais vai ser importante nesse ponto inteiro são os treinamentos e como o São Paulo vai se portar nessa volta, como o São Paulo vai recuperar os atletas, jogar com o time dito de fato titular, né? Quem vai estar em melhores condições para de fato atuar. O São Paulo vai voltar a ter banco, coisa que hoje o São Paulo praticamente não tem, porque tá todo mundo lesionado. Então eu acho que é momento de calma. A análise, na minha concepção, é que os sorteios hoje foram bons, poderiam ter sido muito melhores, mas poderiam ter sido muito piores. E ficar no meio termo, nessa altura do campeonato, pra mim tá mais do que ótimo, porque time que quer ser campeão tem que eliminar os meio termo primeiro e depois ir pras cabeças. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Vamos tentar bater 500 inscritos aí, me dá uma força, tamo com quase 420 aí. Vamos ajudar a bater essas marcas, é bem pouquinho, não custa nada, só deixar o inscrever-se, deixa o like aí, se gostou do conteúdo. Olha o tanto de informação que a gente trouxe pra vocês, então dá essa moral aí pra gente. Tamo junto e vamos, São Paulo, acredita, caralho!